ambiental. Em junho do ano passado, o Brasil foi anfitrião do maior encontro da comunidade internacional sobre sustentabilidade, a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Rio+20. Quase um ano após o evento, é hora de fazermos uma reflexão. Uma primeira cuidadosa reflexão sobre as ações já adotadas para o cumprimento dos compromissos firmados pelos 188 países que assinaram o documento final da Rio+20, o futuro que queremos. Apesar das críticas pela não definição de prazos e metas mais concretas em nível global, o texto final da conferência teve o grande mérito, a meu juízo, de enfatizar a dimensão social ao debate, ao afirmar que não existe desenvolvimento sustentável sem um esforço global pela erradicação da pobreza, além da proteção ambiental. Temas complementares absolutamente indispensáveis e não excludentes. Ao lado de questões como o manejo adequado dos resíduos sólidos, a necessidade de proteção da biodiversidade, da redução do uso da água e da emissão de gases de efeito estufa, a Rio+20 também cuidou da economia verde e do fortalecimento da estrutura institucional como forma de alcançar o desejável desenvolvimento sustentável. Ficou acordada a adoção dos objetivos do desenvolvimento sustentável para que os governos possam progredir em indicadores sociais, ambientais e econômicos já a partir de 2015, quando acaba o prazo dos objetivos de desenvolvimento do milênio estabelecidos pela ONU. A conferência deixou claro, acima de tudo, a conscientização e a mobilização da sociedade civil, da iniciativa privada e dos governos locais em torno de soluções para o desenvolvimento sustentável. Esse é, felizmente, um caminho sem volta. A avaliação do milênio dos ecossistemas, relatório ambiental das Nações Unidas, indica que pelo menos 60% dos serviços ecológicos prestados pela natureza para nosso sustento e uso estão em declínio. Habitats críticos estão sendo destruídos em velocidade crescente e o número de espécies ameaçadas de extinção vem se multiplicando a cada dia. A segurança alimentar, a redução de riscos de desastres naturais, agravados com a escalada do aquecimento global, a adoção de uma matriz energética mais limpa e o uso sustentável dos recursos hídricos são desafios crescentes no cenário global, assim como a ocupação territorial mais ordenada, o manejo mais adequado do solo, a melhor mobilidade urbana e a distribuição mais justa da renda e da riqueza. O documento final da Rio+20, o futuro que queremos, contém um chamado claro na direção de uma nova ética ambiental. O planeta Terra e seus ecossistemas, afirma o documento, são nossa casa, e aqui eu complemento, nossa única casa. E para alcançar um equilíbrio justo entre as necessidades econômicas, sociais e ambientais das presentes e futuras gerações, faz-se necessário a promoção e a harmonia de uma convivência equilibrada com a natureza e com os nossos recursos naturais. Para garantir a integridade dos diversos ecossistemas, precisamos rumar em direção a uma economia verde, ou seja, a uma produção e consumo sustentáveis, a adoção de energia e tecnologia limpa e uma sociedade mais justa e menos desigual. Para o futuro que queremos, permanecemos profundamente preocupados. E cito aqui literalmente um trecho do documento, com o fato de que 1 em cada 5 pessoas em nosso planeta, ou mais de 1 bilhão de pessoas ainda vivem em pobreza extrema, e que 1 em 7, ou seja, 14%, é malnutrida, enquanto que desafios de saúde pública como pandemias e epidemias permanecem com ameaças onipresentes.
O documento alerta ainda, abre aspas, para a gravidade da perda da biodiversidade e a degradação de ecossistemas, que enfraquecem o desenvolvimento global, afetando a segurança alimentar e a nutrição, provisão e acesso à água, saúde do pobre rural e a população mundial, incluindo as presentes e as futuras gerações. Senhoras e senhores que nos honram aqui com suas presenças, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, este colóquio internacional sobre o Rio+20 e a biodiversidade é uma iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, com o apoio de várias instituições governamentais, acadêmicas e da sociedade civil organizada, entre as quais cito e agradeço o empenho do Ministério do Meio Ambiente, também liderado e coordenado por nossa ministra Isabela, que nos honra aqui com sua presença mais uma vez no Senado, pelo PNUMA, pela Embaixada dos Estados Unidos, pelo USICN, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Itaipu, pelo Instituto O Direito por um Planeta Verde, para citar apenas algumas que estiveram envolvidas nesse esforço, que eu sinceramente agradeço muito o empenho e o comprometimento do nosso queridíssimo ministro Herman Benjamin, pela forma entusiasma que criou toda uma motivação para que nós pudéssemos estar reunidos nesse primeiro colóquio. Eu espero poder continuar contando com Vossa Excelência para que nós possamos fazer outros colóquios e o Senado da República, através das suas comissões, possam continuar acompanhando o monitoramento e a implementação das medidas. Temos aqui hoje alguns dos maiores especialistas da ciência e da gestão pública, do mundo empresarial e do direito, todos reunidos em torno de um tema que, mais do que uma paixão ou um capricho, é uma premente e cada vez maior necessidade ética, política e econômica. Cuidar do nosso planeta e da vida que abriga. O objetivo principal, ao analisar os desdobramentos do documento, o futuro que queremos, é discutir os passos a serem dados nos próximos anos, particularmente em face do papel e da liderança do Brasil nesse debate global, com repercussões na política exterior e na segurança nacional. Vale aqui destacar que o desenvolvimento sustentável é um caminho sem volta, mas trata-se de estrada na qual não se caminha sozinho. Governo, iniciativa privada, legislativo, judiciário, institutos de pesquisa e ensino, organizações não governamentais e comunidades precisam trabalhar juntos na construção de políticas públicas, projetos e iniciativas que incentivem o crescimento econômico sem degradar ou dilapidar os nossos preciosos recursos naturais e os processos ecológicos essenciais à base da vida. A construção de parcerias, a troca de ideias e de experiências é não apenas enriquecedora, mas é fundamental. E essa é a nossa proposta nesse colóquio. Fiz toda a minha vida política em torno de parcerias em favor do interesse público e de um planeta sustentável, com características dos vários anos em que ocupei cargos no governo do Estado do Espírito Santo como vice-governador. Mas foi seguramente como secretário de Estado da Agricultura que pude, na convivência diária com o meio rural, perceber a necessária e inadiável aliança entre todos aqueles que militam, que trabalham e que fazem do rural a sua vida, numa convivência harmônica e equilibrada com os nossos recursos naturais. Não apenas porque o que está em jogo é a sobrevivência de nossa civilização, mas também uma produção cada vez mais equilibrada, cada vez mais sustentável. É por isso que, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Segurança Nacional do Senado, festejo a colaboração entre o governo brasileiro e a União Internacional para a Conservação da Natureza, a nossa UICN,
instituição que, exatamente por ter assento como observadora permanente nas Nações Unidas e reunir milhares de cientistas, juristas e especialistas, é responsável pela redação do texto inicial das principais convenções de proteção da natureza, entre as quais cito a Convenção da Diversidade Biológica. Este colóquio deve ser o primeiro, reafirmo, de uma série de eventos com os mesmos parceiros a enfocar os mais importantes aspectos jurídicos e políticos do conteúdo de O Futuro que Queremos. Nós, das duas comissões do Senado, pretendemos acompanhar de perto a implementação dos compromissos assumidos pelo Brasil e pela comunidade internacional em junho de 2012. Estamos efetivamente certos de que as avaliações aqui efetuadas serão uma contribuição importante para a implementação dos compromissos firmados em Um Futuro que Queremos. Encerro minhas palavras, senhoras e senhores, com duas menções especiais. Primeiro, ao desembargador Eládio Lecei, essa figura notável, simpática, do direito ambiental e da conservação da natureza no nosso país. Atualmente presidente do Comitê Nacional do ICN do Brasil. Segundo, ressalto a trajetória exemplar do nosso homenageado neste colóquio, Sua Excelência o senhor embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, um dos mais destacados e comprometidos diplomatas do Brasil e do mundo, que nos últimos 20 anos liderou e participou de inúmeras negociações ambientais em representação do nosso país. O amplo conhecimento especializado de Sua Excelência, o embaixador Figueiredo, inclui não apenas política e direito ambiental, mas também energia, ciência e tecnologia. Admirado e respeitado entre seus colegas brasileiros e estrangeiros por sua extraordinária habilidade como negociador e diplomata, o embaixador Figueiredo deixa agora o seu cargo de subsecretário de Meio Ambiente, Energia e Ciência e Tecnologia no Itamaraty para representar nas Nações Unidas em Nova York o nosso país. Ao senhor embaixador, os nossos cumprimentos, as nossas felicitações por esta jornada exitosa e a certeza e a convicção que à frente agora de um novo desafio continuará não apenas como nosso coordenador nas Nações Unidas, mas continuará comprometido e protagonista essencial e fundamental deste tema tão rico para a civilização humana. Portanto, a todos que nos honram com sua presença,